Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para mais uma semana, mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo comprometido com a poderosa Palavra de Deus. Aqui inicialmente quero transmitir um grande abraço a todos os nossos irmãos aqui da nossa capital Maceió, do interior do estado de Alagoas, os muitos irmãos que têm nos prestigiado assistindo esses vídeos, feito seus comentários. Muito obrigado aos queridos irmãos aí de todo o Brasil, né? Não vou mencionar as cidades porque são muitas, né? Mas irmãos de Minas Gerais, irmãos da Bahia, irmãos de Goiás, irmãos aí do Pará, irmãos de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e os irmãos do exterior também que têm comentado. Irmãos também aqui de Pernambuco, de Sergipe, enfim, irmãos, de todo o Brasil nós temos recebido mensagens, não é? Pessoas que estão sendo edificadas, que se identificam com essa modalidade de comentário que nós temos feito. Nós estamos comentando nesse trimestre essa lição, para você que está pela primeira vez assistindo esse vídeo, é a lição A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção, lição comentada pelo pastor Cláudio Honor de Andrade, e já vamos aí na 10ª lição. Todas as nossas lições, na medida do possível, elas são construídas em 10 tópicos, que é uma forma que nós encontramos de complementarizar a lição. Então, queridos, a lição de hoje é: só o Evangelho muda a cultura humana. Então nós temos aí esse diálogo, não é, do Evangelho com a cultura, da cultura com o Evangelho. O texto áureo da nossa lição diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Palavras de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. A verdade prática nos diz: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Nossa leitura se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 1, versículos de 1 a 10, cujo texto diz o seguinte: Paulo e Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos a Deus por vós todos, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Muito bem, queridos, então, esta é a nossa lição, construída em 3 tópicos. Nós temos aqui uma introdução, temos o primeiro tópico, que é a cultura. Esse conceito vai estar entre os 10 tópicos que nós construímos.
O segundo tópico vai tratar sobre uma cultura dominada pela iniquidade. Nós vamos também tratar, dentro dos tópicos que nós temos aqui. O terceiro tópico, o Evangelho transforma a cultura. E, por fim, uma conclusão. Tudo bem, está aí a lição muito bem comentada. O pastor Claudio de Andrade é um mestre, né, e comentou a lição muito bem. Nós queremos aqui, com liberdade, pedindo licença, né, com muito respeito, fazermos aqui um comentário dentro de 10 tópicos. E esses tópicos, irmãos, eles não são alheios à lição, não são acréscimos à lição, mas eles já estão aí interagindo com o que já está sendo comentado na lição. O primeiro ponto que nós queremos comentar nessa lição é a definição de cultura, que já está também na lição. Nós vamos ver no tópico 1, onde nós temos essa definição. Então, veja só, aqui na lição vai dizer, no princípio a cultura tinha a ver apenas com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos. Claro, né, irmãos, uma cultura agrária, nós estamos falando aí de séculos passados, quando o homem vivia no campo. Com a industrialização, esses homens foram para as cidades e nas cidades vem aí também o desenvolvimento, né, a produção de máquinas, a construção de tecnologias e etc. Então, depois esta cultura passou a ser considerada como a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Cultura pode ser definida também pela maneira como uma nação encara as demandas e reivindicações divinas. Nós temos até hoje uma ciência que se dedica muito a estudar a cultura humana, que é a antropologia. Então, quando nós pegamos aí sociologia, que estuda as relações sociais, psicologia, que estuda o comportamento do homem, antropologia, que estuda essa questão cultural, não é, folclórica, que está inserida na cultura, e a maneira do homem vestir, e etc., né? Então, nós juntamos tudo isso e desenhamos um comportamento cultural do homem. Tudo bem. Então, meus queridos, a proposta da nossa lição é tratar que só o Evangelho muda a cultura humana. Então, temos aqui a definição de cultura. Do subsídio didático pedagógico, e nós temos aqui, me parece que 2 subsídios, aliás, não é o subsídio didático teológico que nós temos 2. Então, no subsídio didático pedagógico, nós temos aqui cultura, derivado do latim cultura, refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos e refletindo suas crenças e valores. Segundo é interpretada nos dias de hoje, a cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamentos de um grupo social. Então, não fica dúvida sobre o que é cultura. O tópico número 2, eu enumerei aqui, cultura corrompida pelo pecado. Ora, irmãos, a cultura, ela é uma expressão do ser humano, né? As civilizações, elas, na medida que vão se manifestando na sua arte, né, nas suas produções, e nos seus comportamentos, na maneira de vestir, a sua culinária, enfim, todas as produções que o homem realiza dentro de um grupo social, né, dentro de uma civilização, nós chamamos isso de cultura. E isso é mais do que natural. Nós aprendemos em lições passadas que o homem é imagem e semelhança de Deus. Ora, assim como Deus cria, como Deus produz, como Deus elabora, o homem também, sendo imagem e semelhança de Deus, ele também traz nas suas produções o reflexo dessa imagem de Deus. Então a gente olha o ser humano, a gente vê a produção de remédios, né? Coisa maravilhosa, a gente vê tecnologia, não é? A produção aí de computadores, cada computador mais poderoso do que o outro,
Você hoje tem cirurgias que são feitas, né, mediante computador. Você hoje tem, por exemplo, uma cirurgia que é assistida através de videoconferências em diversos lugares, vários médicos em diferentes pontos do nosso planeta, acompanhando, dando sugestão e etc. Uma interação que só é possível mediante a tecnologia. O carro, né? Eu comprei meu primeiro carro em 1987, mais ou menos, um Fusquinha, né? Era o carro da época, né? Hoje a gente tem um outro carro, a gente percebe a evolução que houve, né? A direção era dura, hoje é macia, né? O carro, você passava marcha seca, agora é um negócio mais suave, câmbio automático, né? Então, nós vamos vendo a evolução tecnológica. Coisas, irmãos, que são para o bem e coisas que são para o mal. Mas nós queremos aqui, nesse segundo tópico, falar sobre essa cultura, que são essas produções humanas e sociais, corrompida pelo pecado. Olha o que diz a nossa introdução. Nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas acham-se contaminadas pelo pecado de Adão. Não precisa explicar. Em seguida, veremos que a cultura humana tornou-se o abrigo natural do homicídio, do sexo depravado, da usura, da rebelião contra Deus. Mas a boa notícia é que o Evangelho de Cristo pode transformar qualquer cultura. Quanto a nós, Igreja de Cristo, não nos conformemos com este mundo que jaz no maligno, como fez Israel e Judá, por aceitar todas as impurezas das culturas vizinhas e longínquas. Ambos os reinos foram destruídos. Mantenhamos nossas propriedades como povo de Deus. Então, meus amados, nós vemos que a cultura humana, ela tem sido corrompida pelo pecado. Onde está a origem disso? A origem está no pecado de Adão. Adão pecou e muitas prerrogativas do homem santo que era Adão, do homem perfeito, ele perdeu por causa do pecado. E sendo expulso do jardim, vamos dizer que Adão, ele sofreu limitações em todas as áreas da sua vida. Limitações pela corrupção, por exemplo, ele não morreria, agora ele teria que morrer. Ele não trabalharia tendo o trabalho como algo que afligisse, mas agora ia trabalhar como algo que afligisse. Eu acredito que a capacidade de pensamento, a capacidade de produção e muitas outras coisas, irmãos, originais, que Adão tinha no estado perfeito, estando num jardim perfeito, numa comunhão perfeita com Deus, ele perdeu como consequência do pecado. Até porque o pecado só gera prejuízo e o fim do pecado é morte. Então Adão é limitado por causa desse pecado. E agora a produção cultural, por exemplo, as festas, elas são uma produção cultural. Israel tem suas festas, os sírios têm suas festas, os egípcios têm suas festas, os romanos têm suas festas. Aí o que acontece? A festa em si é um pecado? Não. Mas agora entra a bebida, entra o sexo, entra a corrupção, entra as más intenções e, enfim, irmãos, as festas ficam enxertadas de malignidade porque o homem é caído. O homem pecou, Adão pecou e esse pecado passou a todos os homens e nós agora temos essa sementinha do mal. Às vezes o ambiente é bom, o propósito é bom, mas a malignidade plantada no coração do homem, essa natureza voltada para o pecado, deturpa tudo. Nós temos produções artísticas, um filme é uma produção artística maravilhosa, mas você vê as modalidades de filmes, muitas vezes introjetado naqueles filmes ideologias, banalidade do sexo, louvor à violência e muitas outras coisas que nós vemos que estão ali, um louvor muitas vezes ao divórcio, um louvor à homossexualidade, um louvor
a mentira, enfim, aquilo que nós temos que confrontar como um pecado, muitas vezes o filme vai suavizando e vai tornando o que é ruim, bem, que este é o grande propósito de Satanás. Tópico 2, e aí subtópicos 1, 2, 3, nós temos aqui dizendo, se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina. Mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Então nós vemos hoje produções tecnológicas, né? Um avião é uma maravilha, né? Uma viagem que você faz em 3 dias, um avião faz em 3 horas. É uma maravilha, né, irmãos? Um negócio assim alarmante, né? Como eu falei aqui, pesquisas científicas, tudo bem. Mas em meio a isso você tem as pesquisas que são para a produção de armas, né? Armas químicas muitas vezes, produções de aviões para guerra e muitas outras produções que são para o mal. Então nós temos aqui, olha, a cultura do homicídio. Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Olha só, um poema é fruto de cultura. Agora, como esse poema descreve o homicídio? Como algo ruim ou como algo louvável? Hoje nós temos músicas aí, principalmente nos bailes funk da vida, que louvam, não é, a morte de policiais militares, louvam a quebra das instituições de respeito, né? Então, a gente está vendo o que é isso. É a expressão de uma cultura, mas uma cultura corrompida pelo pecado. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam à opressão e à matança. Temos aqui no terceiro ponto a cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento logo foi banalizado. Então hoje o cara vai fazer uma propaganda de palito de fósforo, tem que colocar mulher pelada. Vai fazer propaganda de sandália, tem que colocar mulher pelada. Vai fazer propaganda, seja lá do que for. Pega a mulher, explora o corpo da mulher como se a mulher fosse uma mercadoria, né? E desenvolve a cultura do erotismo. Então, sob a égide de que nós queremos vender esse produto, aí coloca algo por trás, porque, né, uma mulher bonita, né, com corpo formoso chama a atenção, não é? E às vezes usa aquela figura como uma isca para se vender um determinado produto. Mas enquanto isso se dissemina o erotismo, né? E a banalização do casamento, a cultura do consumo irrefreado. O que é isso, irmãos? Nós estarmos comprando o que não precisamos com o dinheiro que não temos para agradar a quem nós nem conhecemos muitas vezes. O que é isso? Fruto do pecado, né? Eu não tenho que estar enquadrando minha vida, né, minha vida financeira, à vida de ninguém. Quem tem muito, gasta muito, compra o que pode. Eu tenho pouco, vou comprar o que posso comprar, né, o que está acessível dentro do meu orçamento. Mas uma cultura de consumismo exacerbado, daqui a pouco você deita pensando que se você não comprar, você está pecando. E parece que você tem uma dívida social. E aí a gente começa a comprar o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para agradar a quem não conhece. Então, irmãos, uma cultura corrompida pelo pecado. Vamos aqui imaginar grandes produções, são produções maravilhosas, mas usadas para o mal por causa do pecado. O tópico 1 e subtópico 3 da nossa lição, e é o meu terceiro tópico, é uma cultura referenciada na palavra. Aqui é a nossa proposta. 1:3. Cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e completa palavra de Deus. Por essa razão, tudo quanto fazemos tem como base esta proposição: a terra é do Senhor, conforme Salmo 24, versículo 1. Haja vista os filhos de Israel, eles consagravam ao Senhor
até mesmo suas colheitas. Então, veja bem, irmãos, uma cultura referenciada na palavra de Deus. Há pouco tempo nós falamos algo similar. Nós dissemos que o livre-arbítrio do homem só vai até onde chega a soberania de Deus. Se Deus quiser que o meu livre-arbítrio vá até aqui, e aqui é a sua soberania, eu vou até aqui. Se a sua soberania permite que eu estique até lá, eu vou até lá. Então, o livre-arbítrio do homem, a liberdade de escolha, ela vai até onde chega a soberania de Deus. A soberania de Deus é o limite em relação ao livre-arbítrio do homem. O homem faz tudo o que quer? Não. Ele não faz tudo o que quer. Né? O dono da terra, o dono do universo, ainda é o Senhor. E nós podemos também fazer um paralelo, porque nós temos a cultura, que é o conjunto de procedimentos de uma sociedade. Vamos dizer, nós já falamos aqui, né, da arte, a música, a pintura, né, o teatro, a vestimenta, a culinária, tudo que diz respeito à cultura, que nós já falamos aqui no início. Né? Cada lugar tem sua cultura. Né? Nós aqui temos uma cultura, na África tem uma outra cultura, na Ásia existe uma outra cultura, na Europa existe outra cultura, dentro do nosso Brasil tão extenso, nós temos lá no Rio Grande do Sul uma cultura, chegamos na região sudeste, existe uma outra cultura, estamos no nordeste, tem uma outra cultura. Muito bem. Então, irmãos, esta diversidade cultural não é o pecado, né? Agora, toda essa diversidade cultural, ela não pode ferir os princípios da palavra de Deus. Aí é onde está o negócio. Vou dar um exemplo. Biblicamente, o homem tem que ter uma mulher. Ah, mas na cultura fulano de tal, cada um tem que ter 5 mulheres. Lá vai ter que mudar essa cultura. Pelo conhecimento da palavra de Deus. Agora, nós não vamos ficar discutindo aqui se o africano vai usar paletó com gravata, se ele vai usar aquele vestidão longo, né? Se aqui no nosso culto a gente não dança, mas lá eles dançam no culto dele, é pecado dançar no culto? Não, não é, eles dançam adorando a Deus. Né? Miriam dançou. Então, é a cultura dele. Nós não temos esse costume, né, nos procedimentos litúrgicos, nosso aqui, dentro da nossa tradição, e isso tem que ser respeitado. Mas lá, eles têm uma outra cultura. Então, não é isso que fere a palavra de Deus. Agora, existem princípios da palavra, não é? Por exemplo, existem culturas que quando uma criancinha nasce com defeito, enterra viva. Nós vamos chegar lá com o evangelho dizendo, não, tudo bem, Jesus salva, mas pode continuar fazendo isso. Não, matar é pecado. Matar é pecado. A gente vê no Antigo, no Novo Testamento, em tudo que é lugar. Existia uma tribo aí que, se não me engano, é um livro do Dom Richardson, o Totem da Paz, alguma coisa assim, que nessa tribo, o grande herói do Novo Testamento é Judas Iscariotes, porque para eles, lá na cultura dele, a traição é algo positivo. Né? Bom, nós vamos para a Bíblia. A traição na Bíblia não é positivo. Se a gente vai evangelizar esse povo, tem que dizer para eles, olha, trair não é virtude não, trair é um grande defeito, e biblicamente provarmos isso. Então não é a Bíblia que tem que se moldar a cultura tem que se moldar a Bíblia. E aí, às vezes eu fico pensando, irmãos, tem gente que fica fazendo questão por coisa pequena. Ah, mas nessa igreja aqui não pode usar isso aqui. Ah, ali não pode. Ah, não vou ficar nessa igreja não. Olha, eu duvido muito de salvação de gente assim. Eu acho que nós fomos chamados para morrer pelo Evangelho. Então, às vezes, renunciar uma coisinha pequena aqui, uma coisinha pequena ali. Quando eu vejo o crente fazendo questão por coisa pequena, eu começo a duvidar da integridade da fé desse cristão. Obviamente que se você não se adapta aqui, pacificamente, vá para um lugar onde você se adapta, né? E fique em paz. Não fique aqui murmurando que você é quem vai perder, né? Então, se está aqui, respeite o costume, a tradição que existe ali e tudo mais, respeite. Né? Se não dá ali, vá em paz para outro lugar onde você se sinta bem e trabalhe para o Senhor. Mas nós não podemos ficar, irmãos, comprometendo coisas grandes, comprometendo nossa comunhão,
comprometendo o nosso serviço no reino, comprometendo a nossa alegria. Eu acho que são coisas grandes por causa de picuinha, por causa de negocinho pequeno. Então, queridos, tem dúvida, vamos para a palavra de Deus. Claro que nós vamos ver na Bíblia Sagrada coisas que eram costumes dos judeus, né? Nós não temos isso aqui. Tem muito costume lá do judeu que a gente não tem aqui. E a gente tem costumes que eles não têm lá. Mas a Bíblia dá liberdade para isso. Agora, princípios bíblicos não podem ser desconsiderados por causa de uma cultura. Ou, melhor dizendo, a cultura em detrimento do Evangelho. Nunca. Já lemos aqui. Quarto lugar, cultura transformada pela palavra em poder. Eu fiz questão de mencionar isso aqui. Cultura transformada pela palavra em poder. Eu estou falando na hora que a igreja apresenta a sua proposta de evangelização. Esta proposta deve ser em poder. Não é apenas uma fala, não é apenas uma discussão ideológica, não é apenas eu acho, eu penso. É palavra de Deus dita em poder. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Paulo vai dizer lá, se eu não me engano, Romanos 1,16, ele diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque o mesmo é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nossa verdade prática diz: em consequência do pecado não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo evangelho de Cristo. E eu completo: um evangelho transmitido com poder. Vamos ver o versículo 5 da nossa leitura bíblica em classe. Paulo vai dizer: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo. Por que ele diz isso, irmão? Porque ninguém muda cultura, né? Ninguém exerce poder transformador no outro, senão pelo poder do evangelho. Um evangelho pregado sem poder, irmãos, é uma filosofia, né? Um evangelho pregado sem poder é apenas um ponto de vista. Mas, quando o evangelho é pregado com poder, aí é diferente, porque esta palavra que é transmitida, ela exerce poder transformador. Alguém tem um vício, alguém tem um costume que desagrada a Deus, mas quando esta palavra entra no coração dessa pessoa, ela é transformada pelo poder. Então eu quero destacar aqui que essa cultura é transformada não somente pela palavra. Eu coloquei no tópico anterior que ela é referenciada, ou seja, o referencial de onde nós vamos extrair a cultura sadia ou doentia é a palavra de Deus. Mas esta proposta, ela deve ser desenvolvida em poder. Evangelho sem poder, não é? É um jornal, é uma revista, é um livro qualquer, né? Apenas informativo. Quinto lugar, cultura indexada ao testemunho cristão. Aqui é outro reforço. O versículo 5, Paulo vai dizer assim: bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo está dizendo que o seu evangelho não foi transmitido apenas em palavras, mas em poder do Espírito Santo, com muita certeza, e os tessalonicenses sabiam como eles se comportaram entre eles. Guarde isso. Versículo 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Quem? Os tessalonicenses. E o versículo 9: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco
e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, resumindo aqui, Paulo vai dizer que a sua palavra foi acompanhada do seu testemunho. O tópico 3 e subtópico 3, vai anotando aí, que é para depois você dar essa repassada. Os crentes de Corinto, um exemplo da influência do Evangelho. Corinto era uma das cidades mais promíscuas no período do Novo Testamento, lá na Grécia, né? Não obstante, Paulo, ao levar-lhe o Evangelho, resgatou preciosas almas aprisionadas a um contexto moralmente doentio. Era cidade portuária, muita prostituição, culto com prostitutas cultuais e etc. Apesar de seus graves problemas, a igreja coríntia detinha todos os dons espirituais. O mais importante, porém, é que os seus membros, dantes escravizados por Satanás, eram agora chamados de santos em Cristo. 1 Coríntios 1, 1 e 2. Vamos aqui dar uma engatada nesses elos aqui. Primeiro, uma cultura que é transformada porque ela tem como referencial a palavra. Segundo lugar, uma cultura que recebe uma proposta de mudança e essa proposta ela vem acompanhada com o poder do Espírito Santo. Então eu posso dizer que essa proposta ela convence. E em terceiro lugar, como diz aqui, o nosso testemunho daquilo que Deus já fez em nossa vida vem acompanhando como uma chancela do poder transformador do Evangelho. Não sei, irmãos, se consegui ser claro aqui. Bom, mas acredito que não está difícil de entender. Cultura indexada ao testemunho cristão. Não adianta levarmos uma mudança para o mundo quando o mundo não vê mudança em nós. Inclusive tem uma armadilha de Satanás aí que é dizendo que a gente tem que cantar rock, né, para ganhar os roqueiros. A gente tem que se vestir lá como o camarada da balada doida lá, para poder a gente conquistar. Daqui a pouco vão mandar a gente fumar maconha para ganhar quem está fumando maconha. E isso não é bíblico, tá, irmãos? A igreja, se não mantiver sua diferença em relação ao mundo, ela jamais vai ganhar o mundo. Jesus disse que nós somos luz do mundo e somos sal da terra. E não é para nós agora, eu não digo você de repente entrar no contexto, não é para... É diferente, agora eu me descaracterizar como servo de Deus, não, daqui a pouco, não, vou ter que estar lá na balada para ganhar a turma da balada, daqui a pouco vamos montar bloco de carnaval cristão, evangélico, vai pular carnaval para ganhar o povo do carnaval. Isso é conversa fiada, não ganha coisa nenhuma, a gente ganha sendo diferente, estando no meio do povo, mas sendo sal da terra e sendo luz do mundo. Sexto lugar, aqui nos preocupa um pouquinho. Cultura que nos induz ao confronto. Ora, irmãos, nós temos uma cultura. Qual é a nossa cultura? Uma cultura, não é, moldada pela Bíblia. Existe muita coisa da nossa cultura, e principalmente com o desenvolvimento dos tempos, que nós como cristãos temos que nos abster. Vai acontecer muita coisa aí para frente que vão querer que a gente se enquadre. E vai chegar um limite que nós vamos ter que dizer como Pedro, olha, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Ah, mas a lei está dizendo isso aqui. A lei está dizendo isso, mas a Bíblia Sagrada diz isso aqui. Então você vai ser preso. Nós vamos para a cadeia, vai ser o jeito. Vai morrer, nós vamos ter que morrer. Que Deus nos dê graça e coragem para suportar. Agora, nós não podemos ir nos afrouxando e nos moldando. E daqui a pouco a igreja está mundanizada e se descaracterizando. Então, não podemos fazer isso. Uma cultura que nos induz ao confronto. Vai chegar um momento em que a cultura proposta pela Bíblia vai ser, vamos dizer, intragável para o mundo, né? Vocês vejam que Jesus, na sua época, quantos confrontos Jesus não teve com os fariseus, com os saduceus, né? Com os principais religiosos da sua época, não é? Porque Jesus vive princípios da palavra de Deus e a cultura estava infestada de corrupção. Jesus chega no templo
e já estava se construindo uma cultura de mercado dentro do templo. Jesus teve que virar a mesa e meter a corda na turma lá. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo e ele dizia: pastor Walter, eu não acredito na Bíblia nessa parte aí que diz que Jesus entrou lá virando mesa e quebrando porque tal. Bom, eu não acreditava, né? Mas eu falei: olha, Deus, ele é amor, mas ele é também justiça, né? E a ira de Deus é uma ira santa. O que Deus estava fazendo era purificando a sua casa que estava corrompida. Neemias ou Esdras, não me foge agora da mente, teve que pegar a gente pelos cabelos lá e sacudir, porque estavam negociando no sábado, que era sagrado para o judeu, né? E ele não aceitou isso. Outro episódio lá também do camarada morando lá nas recâmaras da casa de Deus, um indivíduo que nem judeu era, tiveram que pegar, jogar as mobílias dele tudo para fora. Não, aqui dentro não. E isso acontece ainda hoje, né? As pessoas vão trazendo, né, tentando infiltrar coisas que são estranhas à palavra de Deus, aos princípios bíblicos. Então, cultura que nos induz ao confronto. Confronto primeiro com nós mesmos. Sabe, irmãos, nós somos frutos do meio social também. Então a gente vai se adaptando. Daqui a pouco, quando você olha o que a Bíblia pede de nós como cristãos, aí você daqui a pouco está brigando com você mesmo. Eu dizia hoje numa aula para obreiros que a nossa natureza é como aquele carrinho de supermercado da roda travada que quer ir para cima das prateleiras, você puxando para cá. Digo, para a gente andar nos trilhos de Deus tem que ser puxando o tempo inteiro. Então você lutando contra você. Então essa cultura proposta pela Bíblia, né? Que na realidade a Bíblia não vai ficar interferindo nas culturas, né? Mas ela dá uma baliza para que uma cultura sadia, né, caminhe de acordo com a vontade de Deus. Ela tem que estar dentro desses trilhos aqui. Como é que vai ser o vagão? Aí cada um constrói seu vagão. Agora tem que estar no trilho. Então, uma cultura que nos induz ao confronto com nós mesmos, com os povos, porque ninguém gosta de quem é diferente, e se você é diferente, eles não vão gostar de você. E muitas vezes, irmãos, esse confronto acontece até dentro da própria família, né? Às vezes os inimigos do homem serão os da sua própria casa, como diz a Bíblia. Sétimo lugar, eu enumerei aqui cultura mesclada pelo pecado e pela imagem de Deus. Apenas eu gostei aqui desse comentário, da interação do professor, que diz o seguinte: a Bíblia relata que o ser humano foi atingido pelo pecado original, lá o pecado de Adão. Por isso suas ações carregam essa herança negativa. Por causa do pecado, o homem está inclinado ao mal. Isso, os irmãos, já estão doutores. Entretanto, a palavra de Deus mostra que o ser humano é imagem de Deus. Ainda que a consequência do pecado fosse trágica, ele não perdeu essa imagem. Assim é possível ver o homem produzir coisas boas. Nesse sentido, podemos afirmar que a cultura que o ser humano produz traz consigo a herança do pecado, mas também a herança da imagem divina. Por isso, há aspectos positivos e negativos na cultura humana. O Evangelho propõe restaurar o ser humano todo e, assim como consequência, fazer com que ele produza cultura que glorifique a Deus em todos os aspectos humanos. Bom, nós não podemos dizer, né, irmãos, que toda produção cultural do homem não presta. Nós não podemos dizer isso. Um homem pecador faz um quadro, uma obra de arte maravilhosa. Nós temos aí as grandes obras de arte nos museus, né? Maravilhosa, né? Nós falamos aqui de avião. O avião é uma maravilha. O rádio, a TV, o telefone. Quem não lembra do tempo que a gente ia para a cabine, né, fazer ligação, ficar lá 1 hora esperando a telefonista fazer a conexão para você poder falar. Hoje você fala ao celular com o Japão, qualquer lugar. São produções boas. E nós temos que ter cuidado, irmãos. Aí eu coloco a igreja, os servos de Deus, né, como um povo ungido de Deus, povo separado, povo zeloso de boas obras, que filtrem, né? A gente tem que filtrar.
Nós não estamos aqui jogando fora as produções culturais dos homens, não. Nós precisamos filtrar, precisamos tirar, né, esses adendos que muitas vezes Satanás vai colocando, impregnando a cultura de malignidade. Então essa cultura ela é mesclada pelo pecado, porque o homem é pecador e inclinado para o pecado, mas ao mesmo tempo ela também é produto dessa imagem e semelhança de Deus. Oitavo lugar, irmãos, cultura implantada pela igreja. Isso que eu acho interessante, eu já comentei em lições aí passadas, que é a capacidade que a igreja tem de implantar cultura. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu me converti em 1978, era muito difícil, principalmente para o público feminino, comprar roupa. Né? Porque você não tinha, vamos dizer, lojas evangélicas. Nós não tínhamos. Então, principalmente as irmãzinhas, tinham que ter lá uma costureira que produzisse, não de acordo com o que estavam usando, porque de repente a moda da época era mini saia, e a irmã não ia usar mini saia, né? Então ela produzia. Hoje, né, eu de vez em quando viajo aí, nós temos lojas, né, temos sites na internet especificamente para o público evangélico, com terno, com gravata, né, com vestidos, né, com roupas adequadas à mulher evangélica que não quer ser um produto sexual, né, não quer ser aí uma exploração, uma mercadoria sexual explorada, mas ela, não, eu não vou me submeter a isso, né? Porque os estilistas não querem vestir as mulheres, eles querem explorar a sensualidade das mulheres, né? Então, a questão não é vestir. Às vezes a mulher nua, ela é menos atraente do que ela vestida, porque a roupa é produzida para encantar, né? E muitas vezes para explorar. Nós estamos aqui defendendo o lado da mulher. Você não é uma mercadoria, não é? Você é imagem e semelhança de Deus. A mulher deve ser tratada com muita dignidade. Mas o mundão, dominado por Satanás, não está preocupado com isso. Então, essa igreja que hoje é uma massa, né, já considerada, uma massa que já representa, né, hoje, o evangélico, você vê na época das eleições, uma busca pelo público evangélico, que já é um grupo, um quantitativo representativo. Então, meus irmãos, porque nós como cristãos não podemos produzir cultura, né? Desenvolvermos aquilo que nós tivemos agora aqui em Maceió, um congresso, me parece que hoje o nosso CONJOAD, que é o Congresso de Jovens e Adolescentes da Assembleia de Deus aqui no estado de Alagoas, como o maior congresso, pelo menos do Nordeste. Um congresso que reúne aí mais de 10 mil jovens. Então, o que é isso? Uma produção de cultura. Enquanto a turma está lá correndo atrás do bloco, fumando maconha, cheirando loló, pelado e tudo mais, assalto e tudo, os nossos jovens estão glorificando a Deus, estão cantando, estão adorando. Você sai dali, ninguém está com a cabeça rachada, ninguém teve o celular roubado, ninguém nada. Bom, nós estamos, irmãos, produzindo cultura. É cultura também. E por que não produzirmos outras coisas, que são benéficas, para que esse público aí fora possa comparar, Nós temos um modelo para casamento. Vamos sustentar o nosso modelo, para mostrar para a sociedade que o casamento é viável, que o casamento é uma instituição divina, que o casamento Deus se agrada e que é possível um casal viver juntos, e conviver por anos até que a morte separe. Nós podemos estabelecer paradigmas, criar cultura, construir modelos. A igreja, então, como uma construção cultural. Fica esse tópico em complementaridade. Nono lugar, que poderia ser o fechamento, eu vou deixá-lo por último. Vamos colocar nono lugar como cultura absorvida pela imitação. Subsídio bíblico teológico, o primeiro, tem aqui uma fala de George Lucas, diretor do filme Guerra nas Estrelas, e por conseguinte, moderno fabricante de mitos.
declara que o cinema e a televisão suplantaram a igreja como grandes comunicadores de valores e crenças. Ele está dizendo que a TV e o cinema ultrapassaram a igreja na construção cultural. A possibilidade de que a mídia substitua o papel historicamente vital desempenhado pela igreja na formação dos valores de uma comunidade é desconcertante, mas compreensível. Para muitos, o cinema se tornou uma igreja virtual. E aqui tem uma frase que eu anotei. A televisão pode funcionar como um santuário privado ao Deus das imagens. Misericórdia, irmãos. O que ele está dizendo aqui é uma realidade, né? Nós hoje temos um público dito cristão que muitas vezes absorve muito mais o que a televisão, o que o cinema, o que o teatro, o que o mundo joga para ele, do que aquilo que é ensinado na igreja. Até porque o indivíduo passa 2 horas no culto, quem chega na hora, a grande maioria chega atrasada, e fica 1h30 no culto, tirando o tempo que ele fica mexendo no celular, conversando, bebendo água, indo para o banheiro, não sei se ele assiste meia hora de culto, né? Mas você tem ali uma parcela mínima que está. Mas vamos dizer, aquela pessoa que chega reverentemente, ora, canta e presta atenção na mensagem e passa 2 horas dentro da igreja. Depois vai passar, meus irmãos, 22 horas fora, sendo bombardeado pela televisão, pela internet, pela propaganda, pelas vitrines do shopping e por tudo. E essa guerra, eu declaro aqui, somente com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, para que Deus traga um avivamento no meio do seu povo, e esse povo volte a ler Bíblia, volte a orar, volte a ser mais frequente aos cultos na igreja e receba valores e cultura sadia para o bom andamento da sua vida. Eu não quero declarar que nós perdemos a guerra, porque nós estamos sendo guardados por Deus, pelo Espírito Santo, né? Deus sempre guardou a sua igreja, sempre protegeu o seu povo. Como Deus vai fazer, eu não sei. Agora que a guerra está desigual, né? Nós temos uma exposição de 2 horas, nos lugares onde essas 2 horas não são perdidas, porque ainda nós temos cultos que são perdidos, cultos que não pagam a passagem do ônibus, né? Porque cultos sem propósito, cultos sem mensagem, hinos que não adoram a Deus e muitas coisas em muitos lugares, né? Mas vamos crer que o Espírito Santo vai dar aí uma varredura, né? E vai nos ajudar em tudo isso, porque a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, e o mundo passa com a sua concupiscência. Então, queridos, uma cultura absorvida pela imitação. Eu vejo o outro fazer e vou fazer também. Minha filha, por que você está usando essa roupa? Ah, todo mundo está usando. Meu filho, por que você cortou esse cabelo desse jeito aí? Desculpe aqui, está parecendo um maloqueiro. Ah, mas é porque todo mundo está cortando assim também. Ou, meu filho, por que você está falando desse jeito? Ah, porque todo mundo está falando assim. A gente fica como aquela história do macaco, né? Vai imitando os outros. Ah, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo está dizendo, todo mundo está comprando. Você não é todo mundo. Você faz parte de um sacerdócio real. Você é igreja remida e lavada pelo sangue de Jesus. Você tem princípios de Deus dentro de você. Que Deus nos ajude. E por último, irmãos, eu quero colocar aqui cultura que contribui para a glória de Deus. Eu voltei aqui, vou voltar nesse tópico da imitação, que eu estou lembrando aqui de uma ilustração, não sei se vou saber contar bem direitinho, como eu li há muito tempo, que é a história dos macacos. Tinha alguns macacos numa jaula e alguém colocou uma banana. Você não sabe, o macaco gosta muito de banana, lá no alto da jaula. Então, todas as vezes que um macaco ia pegar a banana, o cara de fora jogava um balde d'água no macaco. Aí ele descia. Aí outro ia, aí ele jogava. E aí com o tempo, o cara parou de jogar água. Quando um tentava ir, os outros seguravam. Daqui a pouco colocaram
um macaco novo lá na jaula. E aí ninguém jogou água no macaco. Na hora que ele foi subir, os outros macacos voaram em cima dele e não deixaram ele subir por causa do banho. Esse macaco nunca soube porque não podia ir lá pegar a banana, né? Mas estava seguindo agora a modalidade. Quando o outro foi subir, ele mesmo, que nem sabia porquê, já segurou o outro e aí virou um costume e eles não pegavam mais a banana lá. Às vezes a gente fica como um macaco, né? Só imitando. E nós não podemos fazer isso. E por último, irmãos, fechando aqui o nosso estudo, cultura que contribui para a glória de Deus. Aqui eu só quero colocar uma referência, que é 1 aos Coríntios 10:31, texto conhecidíssimo, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é produção cultural? É um conjunto de produções. Então, irmãos, a pergunta é se aquilo que eu vou fazer, se aquilo que eu vou produzir vai contribuir para a glória de Deus. Se aquilo que eu estou vestindo contribui para a glória de Deus, sim ou não? Se aquilo que eu estou comendo contribui para a glória de Deus ou não? Ali tem uma festa, um negócio tal. Jesus vai nesse negócio? Se ele tivesse aqui, ele ia. Você acha que ele ia? O ambiente é propício para um cristão, né? Às vezes um ambiente cheio de palavrão, cheio de malícia, cheio de licenciosidade, cheio de coisa. Cabe o cristão ali? Né? Então, se a gente fizer essa pergunta, irmão, se isso está contribuindo para a glória de Deus, a gente vai começar a podar uma série de comportamentos culturais, inclusive, né? Então, se não glorifica a Deus, não serve para nós. Meus amados irmãos, que Deus assim nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que esta palavra simples, porém objetiva, fique plantada no seu coração. Nós sempre pedimos a você que ainda não se inscreveu no canal, pode olhar aqui embaixo onde tem inscrever-se, clique aí, vai aparecer os sininhos, você vai naquele sininho que tem todas, você clica lá também, você vai receber todas as notificações, e aí tá vendo uma mãozinha? Às vezes, quando você clica, ela fica azul, você está dando aí o seu like, o seu gostei, e você vai estar declarando que o vídeo é relevante. Também, veja aí onde tem adicionar um comentário, clique ali e coloque um comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. Deus te abençoe muitíssimo, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.